A partir de agora, mãe, o banco vai transferir sua aposentadoria diretamente para a minha conta. Você não precisa de nada, apenas de um canto para morrer. Engoli em seco. Não disse uma palavra, mas aquela noite, quando ele abriu a geladeira, ficou mudo. E então, começou a gritar sem parar. Eram exatamente 22h47 de uma terça-feira, quando o grito dele rasgou o silêncio da minha casa como uma lâmina atravessando tecido velho. Um grito tão agudo, tão desesperado, que os cachorros da rua inteira começaram a latir como se pressentissem uma catástrofe. A dona Mercês, minha vizinha de 71 anos, acendeu a luz da varanda dela. Ouvi o portão do seu Ademir abrir do outro lado. O grito de Bento tinha acordado o quarteirão inteiro. Mas eu estava sentada na minha cadeira de balanço na varanda dos fundos, enrolada no chale de crochê que minha mãe tinha feito 40 anos atrás, contando as estrelas. 1, 2, 3. Perdi a conta quando chegou no grito. E pela primeira vez em 67 anos de vida, eu sorri enquanto alguém gritava por minha causa. Vocês devem estar pensando, que tipo de mãe sorri ao ouvir o próprio filho gritar daquele jeito? Que tipo de mulher fica sentada, tranquila, balançando devagar na cadeira, enquanto a casa vira um caos? Eu vou te contar exatamente que tipo. O tipo que passou 3 meses sendo esmagada. O tipo que foi transformada em fantasma dentro da própria casa. O tipo que teve seu dinheiro roubado, sua dignidade pisoteada e sua voz silenciada pelo próprio sangue do seu sangue. E essa história que vou contar agora, com o coração ainda apertado e as mãos ainda tremendo de raiva guardada, ela não começa naquela terça-feira de grito. Ela começa 3 meses antes, no dia em que eu enterrei meu marido, e sem saber, enterrei também minha liberdade. Mas antes de mergulharmos nesse abismo, preciso que você faça uma coisa. Se inscreva neste canal, porque histórias como a minha precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam servir de alerta para outras mulheres que estão vivendo o mesmo inferno em silêncio. Aperte esse botão vermelho, porque você vai querer acompanhar até o final. Eu prometo. Agora sim, deixa eu te levar para aquele dia. O dia em que tudo começou a desmoronar. Dia. Era uma quinta-feira nublada de julho, quando colocamos o Olegário na terra. O céu estava cinza, pesado, como se carregasse o luto de todas as viúvas do mundo. Eu usava um vestido preto simples que tinha comprado às pressas na loja do centro, porque durante 42 anos de casamento nunca tinha precisado de roupa de funeral. Olegário sempre foi teimoso demais para morrer, até que o coração dele decidiu que não aguentava mais. Infarto fulminante. Foi o que o médico disse. Rápido, sem dor, sem despedida. Ele estava consertando a cerca do quintal numa segunda de manhã, e quando fui chamar para o almoço, encontrei meu marido deitado na grama, com a mão ainda segurando o alicate. Durante o velório, enquanto as pessoas desfilavam na minha frente com seus abraços apertados e suas frases feitas, ele está em um lugar melhor, Deus sabe o que faz, força, Dalila. Eu me sentia dividida ao meio. Metade de mim chorava de verdade. Chorava pelos cafés da manhã que não tomaríamos mais juntos, pelas discussões bobas sobre qual novela assistir, pelo cheiro dele no travesseiro. 42 anos não são apagados assim, de uma hora para outra. A gente cria raízes um no outro, mesmo quando essas raízes às vezes machucam. Mas a outra metade sentia algo que me enchia de culpa só de admitir. Alívio. Olegário era um homem bom, trabalhador, nunca levantou a mão para mim. Mas ele também era duro, controlador. O dinheiro da casa sempre foi território dele, como se eu não tivesse direito de opinar sobre o fruto do meu próprio trabalho. Durante todos esses anos, fui professora de escola pública, aposentei com meu suor, com minha voz rouca de tanto dar aula, com minha coluna torta de tanto carregar peso. Mas a aposentadoria caía na conta dele,
e ele me dava uma mesada de 800 aras por mês para as despesas da casa e para mim. 800 reais. Como se eu fosse uma criança recebendo domingo. Quando eu pedia para comprar um sapato novo, um vestido, às vezes até um batom na farmácia, ele franzia a testa. Precisa mesmo disso, Dalila? A gente tem que economizar. Economizar para quê? Eu nunca soube. A casa já era nossa, quitada. Não tínhamos dívidas. Mas Olegário guardava dinheiro como quem guarda água no deserto, com medo de que um dia faltasse. E então, quando ele se foi, descobri o tamanho desse deserto escondido. A advogada que cuidou do inventário, doutora Estela, uma mulher elegante de óculos de grau e perfume caro, me chamou no escritório dela 2 semanas depois do enterro. Ela abriu uma pasta marrom cheia de papéis e começou a falar com aquele jeito técnico, cheio de juridiquês que eu não entendia bem. Mas alguns números eu entendi perfeitamente. A casa onde morávamos, no bairro Jardim das Acácias, estava avaliada em 680 mil reais. Quitada, sem dívidas, sem pendências. E o melhor, Olegário tinha deixado tudo só no meu nome, sem partilha. Ele tinha feito isso anos atrás, num testamento que eu nem sabia que existia. Seu marido queria ter certeza de que a senhora estaria protegida, disse doutora Estela, ajeitando os óculos. Ele mencionou, inclusive, que temia que o filho tentasse tomar a casa. Por isso colocou uma cláusula. Caso a senhora venha a falecer, a propriedade será doada para uma instituição de caridade. Bento não herda. Aquilo me pegou de surpresa. Olegário nunca tinha falado abertamente sobre desconfiar do Bento. Mas, pensando bem, ele sempre ficava tenso quando o filho aparecia pedindo dinheiro. Sempre mudava de assunto quando eu sugeria emprestar mais. E há mais, continuou a advogada. A poupança, o seguro de vida e o FGTS somam 127 mil. Tudo seu. Eu fiquei muda. 127 mil reais. Uma casa de quase 700 mil. E minha aposentadoria de $3. 240 por mês, que agora cairia direto na minha conta. Pela primeira vez na vida, eu era dona do meu próprio dinheiro. Saí daquele escritório com as pernas bambas, o coração disparado. Não era alegria, exatamente. Era liberdade. Aquela sensação estranha, quase assustadora, de poder decidir sozinha. De poder comprar o que quisesse, ir aonde quisesse, ser quem quisesse. Mas liberdade, eu descobriria em breve, é uma coisa frágil. Principalmente quando tem gente esperando para arrancá-la de você. E sim, cheguei em casa naquela tarde e fiquei parada na sala, olhando para os móveis velhos, para as cortinas desbotadas, para a televisão que ainda era daquelas de tubo. Pensei em reformar. Pensei em viajar. Pensei em finalmente comprar aquele sofá novo que eu tinha visto na loja do centro. Um sofá azul petróleo lindo, macio, que custava R$2.800. Sorri sozinha. Mas o sorriso durou pouco. Porque 2 dias depois, numa manhã de sábado, a campainha tocou. E quando abri a porta, lá estava ele. Bento. Meu filho, meu único filho. Com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquele sorriso meio torto que ele sempre dava quando precisava de algo. Oi, mãe, ele disse, entrando sem esperar convite. Vim ficar uns dias com a senhora. A gente precisa conversar. E foi assim, com 2 malas e um sorriso falso, que o inferno entrou pela minha porta. E sim, o que Bento queria? Por que ele voltou justo agora? E o que ele faria quando descobrisse que eu tinha dinheiro? Fique comigo, porque o pior ainda estava por vir. Bento nunca foi de aparecer sem motivo. Nos últimos 10 anos, ele tinha vindo me visitar talvez umas 6 vezes. Sempre rápido, sempre com pressa, sempre com aquela desculpa de que estava corrido no trabalho. Ele morava em Goiânia, a 230 quilômetros daqui de Anápolis, mas a distância parecia muito maior. Era como se existisse um oceano entre nós, feito de silêncios e promessas não cumpridas. No velório do pai,
Bento chegou atrasado. A missa já tinha começado quando ele entrou pela porta lateral da igreja, de calça jeans e camisa amarrotada, como se tivesse acabado de acordar. Não chorou. Ficou de braços cruzados no fundo, olhando para o celular de vez em quando. Quando terminou, ele veio até mim, me deu um abraço rápido, daqueles abraços de lado, sabe? E disse: "Qualquer coisa, mãe, pode me ligar. Vou ficar uns dias por aqui resolvendo umas coisas." Mas ele não ficou. Foi embora no dia seguinte, alegando que tinha uma entrevista de emprego importante em Goiânia. Nem ajudou a organizar os papéis do inventário, nem ficou para me fazer companhia nas primeiras noites sozinhas, quando o silêncio da casa pesava tanto que eu mal conseguia respirar. E agora, 2 semanas depois, ele estava ali, na minha porta, com malas. "Separei da Fabiana", ele disse, jogando as malas no sofá da sala como se ainda morasse ali. "A gente brigou feio dessa vez. Ela me botou para fora de casa." Fabiana era a 3ª esposa dele, ou namorada. Eu nunca soube direito o que eles eram, porque Bento nunca me apresentava a ninguém oficialmente. Eu só conhecia as mulheres dele pelas fotos borradas do WhatsApp e pelas histórias que ele contava quando estava precisando de dinheiro. "E o emprego?", perguntei, ainda de pé na porta da sala, sem saber bem como reagir. Ele deu de ombros, abrindo a geladeira e pegando uma garrafa de suco. Tomou direto do gargalo. Não deu certo. O cara prometeu um salário de R$3.200, mas na hora de assinar a carteira ofereceu só R$1.800. "Eu não sou trouxa, mãe. Mandei ele enfiar o emprego naquele lugar." Meu estômago apertou. Não era a primeira vez que ouvia uma história assim. Bento sempre tinha uma desculpa para estar desempregado. O chefe era injusto, o salário era baixo, o horário era ruim, a empresa ia falir. Eu queria perguntar: "E o que você fez nos últimos 5 meses?" Queria perguntar: "Por que você não me ligou pedindo ajuda antes?" Mas não perguntei, porque eu já sabia a resposta. Bento só lembrava que eu existia quando precisava de algo. "Fica à vontade", falei, forçando um sorriso. "Seu quarto está do jeito que você deixou." O quarto dele era no fundo da casa, pequeno, com uma cama de solteiro e um guarda-roupa de compensado que rangia ao abrir. As paredes ainda tinham pôsteres velhos de bandas de rock que ele colava quando era adolescente. Eu nunca mexi em nada. Acho que lá no fundo eu sempre tive esperança de que um dia ele voltasse para casa, para ficar, para ser meu filho de novo. Mas o Bento que entrou naquele quarto não era o menino que tinha saído. Era um homem de 38 anos, com barriga de cerveja começando a aparecer, cabelo ralo, olheiras fundas. Ele jogou as malas no chão e se deitou na cama sem tirar os sapatos. "Preciso de um tempo para me reorganizar, mãe. Só uns dias." Uns dias viraram uma semana virou 2, e eu, como sempre, deixei. No começo, eu até achei bom ter companhia. A casa estava silenciosa demais sem Olegário. Eu acordava de madrugada e esticava o braço para o lado da cama, esquecendo que ele não estava mais ali. O vazio daquele espaço me engolia inteira. Ter Bento ali, ouvindo o som da televisão ligada até tarde, sentindo o cheiro de comida sendo esquentada na madrugada, me fazia sentir menos sozinha. Mesmo que ele passasse o dia inteiro trancado no quarto, mexendo no computador, ou deitado no sofá assistindo vídeos no celular com o som no último volume. Eu cozinhava para ele, lavava as roupas dele, arrumava a bagunça que ele deixava pela casa. E toda vez que ele vinha na cozinha e comia sem dizer obrigada, ou deixava o prato sujo na pia, ou reclamava que a comida estava sem sal, eu engolia a irritação e pensava: ele está passando por um momento difícil, é meu filho, preciso ter paciência. Mas aí começaram os pedidos. "Mãe, me empresta 850? Preciso comprar roupa social para uma entrevista." Eu dei. "Mãe, o celular quebrou. Preciso de um novo, senão não consigo procurar emprego. Uns $1.200 resolve." Eu dei. "Mãe, a moto está com problema. O mecânico disse que vai custar 620 para arrumar." Eu dei.
E toda vez que eu entregava o dinheiro, ele dizia: "Vou te devolver, mãe. Assim que eu arrumar um trampo, te pago tudo." Mas o trampo nunca aparecia e o dinheiro nunca voltava. Doutora Estela tinha transferido os 127 mil reais para minha conta poupança. Eu tinha imprimido o extrato e guardado numa pasta azul dentro do guarda-roupa, junto com as joias da minha mãe e os documentos importantes. Toda noite, antes de dormir, eu abria a pasta e olhava para aqueles números. 127 mil reais. Era a segurança que eu nunca tinha tido. Era a chance de viver os anos que me restavam com dignidade. Era a prova de que eu tinha valor. Mas a cada pedido de Bento, aquele número diminuía. 126.150. Depois, 124.950. Depois, 124.330. E ele nem piscava ao pedir mais. Uma noite, eu estava lavando a louça depois do jantar quando Bento entrou na cozinha e sentou na cadeira, mexendo no celular. Ele ficou ali, em silêncio, enquanto eu esfregava as panelas. Depois de uns 5 minutos, ele falou sem tirar os olhos da tela: "Mãe, a gente precisa conversar sobre suas finanças." Minhas mãos pararam debaixo da água. "Minhas finanças?" repeti devagar. "É." "Você tá com quanto na poupança agora?" "Uns 100 mil." O coração disparou. Como ele sabia? "Bento, isso não é da sua conta." Ele deu uma risada curta, sem humor. "Como não é da minha conta? Eu sou seu filho, seu único filho. Se a senhora morrer amanhã, esse dinheiro vai para onde? Para a igreja? Para algum estranho?" Eu me virei para ele, secando as mãos no pano de prato. "Eu não vou morrer amanhã." "Mas vai morrer um dia, mãe. A senhora tem 67 anos. Não é mais nova. E tá sozinha aqui nessa casa. Qualquer coisa pode acontecer." A forma como ele disse aquilo não foi carinhosa, não foi preocupada, foi calculada, fria. Como se estivesse avaliando quanto tempo eu ainda tinha de validade. Senti um frio na espinha. "Eu tô bem, Bento. Não preciso de ninguém cuidando de mim." Ele deu de ombros e voltou a mexer no celular. "Tudo bem, só tô dizendo que seria bom a gente organizar essas coisas, para o seu próprio bem." E saiu da cozinha, me deixando ali, com as mãos tremendo e o peito apertado. Foi a primeira vez que senti medo do meu próprio filho. Naquela noite, deitada na cama, eu olhei para o teto e pensei em Olegário. Pensei na cláusula do testamento. Pensei em como ele tinha sido esperto em proteger a casa. Será que ele sabia? Será que ele tinha visto em Bento algo que eu me recusava a enxergar? Abracei o travesseiro velho que ainda cheirava vagamente ao perfume de Olegário e chorei baixinho para que Bento não ouvisse. Porque naquele momento eu entendi que minha liberdade tinha prazo de validade. E o relógio já estava correndo? Mas, o que Bento estava planejando? Até onde ele seria capaz de ir? E por que toda vez que eu olhava para ele, eu via um estranho onde deveria ver meu filho? Continue comigo, porque o abismo estava só começando. As primeiras semanas com Bento em casa foram como conviver com um fantasma barulhento. Ele ocupava espaço, mas não preenchia nada. Acordava tarde, depois das 11 da manhã, e vinha para a cozinha de bermuda e sem camisa, a barriga estufada, os olhos inchados de sono. Abria a geladeira e ficava ali parado, olhando para dentro como se esperasse que a comida se oferecesse sozinha. Pegava o que quisesse, o iogurte que eu tinha comprado para a semana, o queijo que estava guardando, o último pedaço de bolo, e comia ali mesmo, em pé, sem prato, sem guardanapo. Nunca perguntava se podia, nunca agradecia. Eu ficava na pia, fingindo que estava ocupada lavando uma xícara já limpa, só para não ter que olhar para aquilo. Porque cada vez que eu olhava, uma raiva surda subia pela minha garganta. Uma raiva que eu não sabia como nomear, porque mãe não deveria sentir raiva de filho. Mãe deveria sentir amor, compaixão, paciência infinita. Mas paciência tem limite, e a minha estava se esgotando. Assim,
Enes e Bento passava os dias navegando na internet, assistindo vídeos, jogando alguma coisa no computador velho que ele tinha trazido nas malas. Quando eu perguntava sobre as entrevistas de emprego, ele dava sempre a mesma resposta. Mandei uns currículos, mãe. Tô esperando o retorno. Mas o retorno nunca vinha. Ou melhor, vinha, mas nunca era bom o suficiente para ele. Me chamaram para trabalhar num depósito de construção, ganhando $1.600. Isso é piada, mãe. Eu tenho ensino médio completo, experiência em vendas, já trabalhei com gente importante. Não vou me rebaixar desse jeito. Eu mordi a língua. Quis dizer, rebaixar? Você tá desempregado há meses, morando de favor na casa da mãe, comendo da comida que eu compro com minha aposentadoria. Onde está o rebaixamento nisso? Mas não disse nada. Apenas balancei a cabeça e voltei para o fogão, mexendo o feijão que chiava na panela. Porque eu ainda tinha esperança. Esperança de que aquilo fosse passageiro, de que ele acordasse um dia com vergonha na cara e tomasse jeito da vida. Mas esperança, eu descobri, é um combustível perigoso. Faz a gente aguentar o insuportável por tempo demais. A primeira crítica veio numa sexta-feira à noite. Eu tinha feito arroz, feijão, bife acebolado e salada de tomate. Nada sofisticado, mas era comida de verdade, feita com capricho. Coloquei tudo na mesa, chamei Bento e me sentei para comer. Ele chegou olhando para o celular, sentou sem tirar os olhos da tela, pegou o garfo e enfiou um pedaço de carne na boca. Mastigou devagar. Franziu a testa. Mãe, esse bife tá duro. Parei com o garfo no ar. Duro? É, tá borrachudo. A senhora fritou demais. Eu olhei para o meu prato. A carne estava no ponto, macia, suculenta. Tinha ficado perfeita. Bento, a carne está boa. Ele deu de ombros, jogando o pedaço que tinha mordido de volta no prato. Para a senhora pode estar, mas eu não vou comer isso não. Levantou, pegou o celular e foi para a sala. Ouvi o barulho da televisão ligando, o volume subindo. Ele tinha ido pedir comida por aplicativo. Pizza, provavelmente, ou hambúrguer, sempre as mesmas coisas. Fiquei ali, sozinha na mesa, olhando para a comida que eu tinha feito com tanto cuidado. Senti os olhos arderem, não por causa da crítica à carne, mas pela falta de respeito, pela ingratidão, pela crueldade casual daquilo. Comi sozinha, em silêncio, cada garfada pesando como pedra. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações. Mãe, o Wi-Fi tá uma porcaria. A senhora precisa trocar de plano. Mãe, essa casa tá parecendo um forno. Por que a senhora não liga o ar-condicionado? Mãe, compra um café melhor. Esse aí é muito fraco. E toda vez que eu tentava explicar que o Wi-Fi era o que eu podia pagar, que ar-condicionado gasta muita luz, que aquele café era o mesmo de sempre, ele bufava, irritado, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia nada. Aos poucos, Bento foi tomando conta da casa. Não no sentido de cuidar, mas no sentido de dominar. Ele mudou o canal da televisão na hora que eu estava assistindo minha novela. Ocupou a mesa da cozinha com o computador e os papéis dele, me obrigando a comer no sofá. Deixava as roupas sujas espalhadas pelo banheiro. Usava minha toalha. Bebia meu suco direto da jarra. E quando eu reclamava, com cuidado, com medo de parecer chata, ele sempre dizia a mesma coisa. Mãe, relaxa, a casa é minha também. Mas não era. A casa era minha, e ele sabia disso. Um dia, eu estava varrendo a varanda quando a dona Mercedes, minha vizinha, apareceu na cerca com aquela cara de quem tem fofoca fresca. Dalila, o Bento voltou para morar com você? Forcei um sorriso. É temporário, ele está se reorganizando. Ela balançou a cabeça, os olhos pequenos brilhando de malícia. Minha filha, homem de quase 40 anos não se reorganiza não. Ele acostuma e vai ficar aí no seu pé, mamando até você não aguentar mais. Senti o rosto esquentar de raiva. Não de Dona Mercedes, mas de Bento, porque ela estava certa. Porque todo mundo ia começar a pensar aquilo. A velha trouxa que deixou o filho vagabundo voltar para casa. Ele é meu filho, Dona Mercedes.
Não vou jogar ele na rua. Ela deu um sorrisinho fino. Claro que não, minha filha. Mãe nunca joga, mas filho joga a mãe, viu? Isso joga. E voltou para dentro de casa, me deixando ali com a vassoura na mão e o coração partido ao meio. Naquela noite, depois de lavar a louça do jantar que Bento não ajudou a fazer nem a limpar, eu me tranquei no quarto e abri a pasta azul. Peguei o extrato da poupança. 119.430. Em menos de um mês, quase R$ 8.000 tinham desaparecido. Sapatos para a entrevista, gasolina para a moto, conserto do computador, remédio para dor nas costas. Sempre tinha um motivo, sempre tinha uma urgência. E eu sempre dava, porque eu tinha medo. Medo de que ele fosse embora e nunca mais voltasse. Medo de ficar sozinha de verdade, sem ninguém, esquecida, apodrecendo naquela casa até o dia em que algum vizinho sentisse o cheiro. Eu comprava a presença dele com o meu próprio dinheiro. E ele aceitava, sem peso na consciência. Fechei a pasta, abracei o travesseiro e chorei até o sono vir. Mas o pior ainda estava por vir. Porque uma semana depois, Bento entrou no meu quarto numa tarde de sábado, sem bater, com uma cara séria. Ele puxou a cadeira da penteadeira e sentou na minha frente, de pernas abertas, mãos nos joelhos. Mãe, a gente precisa ter uma conversa séria. Meu estômago gelou. Sobre o quê? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar uma bomba. Sobre o seu dinheiro, sobre essa casa, sobre o futuro. A senhora não pode continuar vivendo assim, desorganizada, sem planejamento. Eu tô aqui agora. Deixa eu cuidar de tudo. E foi aí que o abismo se abriu de vez. O que Bento realmente queria? Até onde ele estava disposto a ir? E por que, pela primeira vez na vida, eu senti que estava morando com um estranho perigoso? Fique comigo, porque o inferno estava só começando. Tem um momento na vida em que você percebe que perdeu o controle. Não é algo que acontece de repente, como um raio. É devagar, silencioso. Como areia escorrendo pelos dedos. Você tenta segurar, mas quanto mais aperta, mais escapa. Eu estava vivendo esse momento e nem tinha percebido ainda. Bento estava sentado na minha frente, naquela cadeira da penteadeira que rangia quando alguém se mexia. Ele tinha aquela expressão séria, quase paternal, como se fosse me dar um conselho importante, como se eu fosse a filha e ele, o pai. A senhora já tem 67 anos, mãe. Ele começou, devagar, escolhendo cada palavra. A cabeça já não é mais a mesma. É normal. Acontece com todo mundo. Senti uma pontada no peito. Minha cabeça está ótima, Bento. Ele deu um sorriso condescendente. Aquele tipo de sorriso que médico dá para paciente teimoso. Eu sei que a senhora acha isso, mas já percebeu que anda esquecendo as coisas? Outro dia a senhora deixou o gás aceso. Semana passada, esqueceu as chaves na porta. Fora que idoso é alvo fácil de golpista, mãe. Qualquer um pode se aproveitar da senhora. Eu abri a boca para responder, mas ele continuou, não me dando espaço. Eu tô aqui agora. Sou seu filho, seu sangue. Deixa eu te ajudar. Vamos organizar suas finanças, colocar tudo no papel, fazer um planejamento. Assim a senhora fica tranquila e eu fico tranquilo também. As palavras dele pareciam razoáveis, quase carinhosas, mas tinha algo errado. Algo que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu estômago revirar. Organizar como? Perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Primeiro, a gente precisa juntar tudo numa conta só. Sua poupança, sua aposentadoria, tudo. Aí eu assumo a gestão. Pago as contas, faço as compras, cuido de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Meu coração começou a bater mais rápido. Mas eu já cuido de tudo sozinha, Bento. Sempre cuidei. Eu sei, mãe, mas é cansativo, não é? A senhora merece descansar, aproveitar a idade. Deixa isso comigo. Descansar. Aproveitar a idade, como se eu fosse uma velhinha senil que não sabia mais amarrar o próprio sapato. Ele não esperou minha resposta. No dia seguinte, de manhã cedo, me acordou batendo na porta do quarto.
Mãe, vamos ao banco. Já marquei horário. Ainda sonolenta, de camisola, olhei para o relógio no criado mudo. 7h15 da manhã. Agora? Agora. O gerente só tem esse horário livre. Anda, vai se arrumar. Eu podia ter dito não. Podia ter trancado a porta e voltado para a cama. Mas eu não fiz isso. Porque mãe obedece filho, né? Mãe não questiona. Mãe confia. Que idiota eu fui. No banco, Bento me conduziu até a sala do gerente como se eu fosse uma criança perdida num shopping. Ele segurava meu braço com firmeza, quase me empurrando pelos corredores. O gerente, um rapaz de uns 30 anos, de terno azul marinho e gravata listrada, nos recebeu com um sorriso profissional. Bom dia, dona Dalila. Seu filho me explicou a situação. A senhora quer fazer uma procuração para que ele gerencie sua conta, é isso? Abri a boca. Fechei. Olhei para Bento, que estava ao meu lado, com a mão no meu ombro. É para facilitar, mãe. Assim eu resolvo tudo e a senhora não precisa ficar vindo no banco. O gerente continuou. Com a procuração, ele poderá fazer transferências, pagamentos, saques, tudo em seu nome. É bem comum em famílias, principalmente quando há idosos. Idosos. A palavra caiu como um tijolo na minha cabeça. Eu não era inválida, não era demente. Tinha 67 anos, não 90. Ainda dirigia, ainda cozinhava, ainda cuidava da casa sozinha. Mas todo mundo ali estava me tratando como se eu fosse uma coitadinha incapaz. Eu preciso pensar. Bento apertou meu ombro, forte, quase doeu. Mãe, a gente já está aqui. Vamos resolver logo. Assina os papéis. O gerente empurrou uma caneta na minha direção. E eu, como uma idiota, assinei. Assim. Saímos do banco e Bento estava radiante, sorridente, falante. Parou numa padaria e comprou pão de queijo, café, me ofereceu como se fosse uma celebração. Agora sim, mãe. Tá tudo organizado. Pode ficar tranquila. Mas eu não estava tranquila. Estava com um nó na garganta que não descia. Estava com as mãos geladas, mesmo no calor de agosto. Estava com vontade de chorar, mas não sabia por quê. Quando chegamos em casa, Bento foi direto para o computador. Eu fui para a cozinha e fiquei ali, parada, olhando pela janela, vendo a dona Mercedes estendendo roupa no varal. O que eu tinha acabado de fazer. 2 dias depois, ele entrou na cozinha enquanto eu descascava batatas para o almoço. Encostou na geladeira de braços cruzados e soltou a bomba. Mãe, conversei com o banco. A partir do mês que vem, sua aposentadoria vai cair direto na minha conta. Assim, fica mais fácil de administrar. A faça escapou da minha mão e bateu no chão com um barulho seco. O quê? É melhor assim. Eu pago as contas, faço as compras, organizo tudo. A senhora não precisa de nada, só de um cantinho para descansar. Descansar. Aquela palavra de novo. Mas dessa vez soou diferente. Soou como descarte, como inutilidade, como fim. Bento, esse dinheiro é meu. Ele suspirou, impaciente. Eu sei que é seu, mãe. Mas agora eu cuido dele. É pelo seu bem. Pelo meu bem. Eu engoli em seco. Quis gritar. Quis arrancar aqueles papéis, correr para o banco, desfazer tudo. Mas eu não fiz nada. Fiquei ali, parada, segurando a beira da pia, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Porque naquele momento, eu entendi. Eu tinha acabado de entregar minha liberdade para o meu próprio filho. A partir daquele dia, tudo mudou. Bento assumiu o controle de tudo. Ele ia ao supermercado e comprava o que queria. Sempre as marcas mais baratas, sempre as menores quantidades. Quando eu pedia algo específico, ele revirava os olhos. Mãe, a senhora não precisa disso. A gente tem que economizar. Economizar. Com o meu dinheiro. Ele trocou a senha do Wi-Fi e não me deu. Dizia que eu gastava muita internet assistindo vídeos no celular. Ele começou a controlar até quanto eu usava de luz, reclamando quando eu deixava a lâmpada da cozinha acesa. A conta vem, cara, mãe.
Tem que tomar cuidado. Eu me sentia uma intrusa na minha própria casa. Assim, no final do mês, ele me chamou na sala e entregou 4 notas de R$ 100. Aqui, mãe, sua mesada. Olhei para aquelas notas como se fossem moedas de mentira. Mesada? É, R$ 400 para seus gastos pessoais. Qualquer coisa a mais, a senhora me avisa. R$ 400. Minha aposentadoria era de 3.240. Minha poupança tinha mais de 100 mil. E ele estava me dando R$ 400 como esmola. Bento, eu preciso de mais do que isso. Ele franziu a testa. Para quê, mãe? A senhora não sai de casa, não tem gastos. Eu pago tudo. Isso aqui é mais que suficiente. Peguei o dinheiro com as mãos tremendo. Subi para o quarto, tranquei a porta e chorei. Chorei de raiva, de humilhação, de medo, porque eu tinha me tornado prisioneira na minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei em Olegário. Pensei em como ele também controlava o dinheiro. Como ele também me dava mesada. Como ele também decidia o que era ou não necessário. Eu tinha passado 42 anos sonhando com liberdade. E quando finalmente a conquistei, a entreguei de bandeja para outro homem. A diferença é que Olegário, no fundo, me amava. Ele era duro, mas era companheiro. Dividiu a vida comigo. Construiu comigo. Bento só estava me usando. E o pior, eu tinha deixado. Como eu deixei isso acontecer? Como não vi o que estava na minha frente? E até onde Bento iria? Ele pararia por aí? Ou isso era só o começo? Continue comigo, porque o abismo estava ficando cada vez mais fundo. Tem uma diferença entre viver e sobreviver. E eu aprendi isso da pior forma possível. Viver é acordar e sentir que o dia tem propósito. É poder escolher o que comer, o que vestir, para onde ir. É ter voz, é ter vez, é ser dona de si. Sobreviver é acordar e sentir que você é um móvel, uma planta, uma coisa que ocupa espaço, mas que não importa, que não decide nada, que existe apenas porque ainda respira. E foi isso que eu me tornei, uma sobrevivente na minha própria casa. As primeiras semanas depois que Bento assumiu o controle do dinheiro foram um borrão de humilhações pequenas. Tão pequenas que sozinhas pareciam bobagem. Mas juntas formavam uma prisão invisível que ia me esmagando aos poucos. Ele controlava tudo. A comida que entrava na casa era escolhida por ele. Sempre as marcas mais baratas. Arroz tipo 2, que ficava empapado. Feijão que vinha cheio de pedrinhas e eu tinha que catar uma por uma, sentada na cadeira da cozinha com as costas doendo. Carne? Só as peças mais duras, mais cheias de nervos. Ele dizia que era questão de economia. Mãe, a senhora não precisa de filé mignon. A senhora nem mastiga direito mesmo. Eu tinha todos os dentes. Mastigava perfeitamente. Mas ele falava como se eu fosse uma velha desdentada, dependente da boa vontade dele para comer. E um dia, pedi para ele comprar um vidro de azeitonas. Eu sempre gostei de azeitonas. Olegário odiava, então durante 42 anos eu nunca comprei. Mas agora ele não estava mais aqui. Agora eu podia, ou pelo menos eu achava que podia. Azeitonas? Bento riu, como se eu tivesse pedido caviar. Mãe, isso é supérfluo. A gente não tem dinheiro para frescura. Não tem dinheiro? Repeti, a voz saindo mais alta do que eu queria. Bento, eu tenho mais de 100 mil reais na poupança. Ele me olhou com aquela cara de irritação. Aquela cara de quem está perdendo a paciência com uma criança teimosa. Tinha, mãe, tinha. Agora esse dinheiro está sendo usado de forma inteligente. Para o nosso futuro. Nosso futuro. Como se o futuro dele dependesse do meu dinheiro. Eu não comprei as azeitonas. E nunca mais pedi nada. As amigas pararam de vir. Wanda, minha amiga de mais de 30 anos, ligava toda semana querendo marcar um café, um almoço, uma conversa. Mas toda vez que eu aceitava, Bento aparecia com uma desculpa. Mãe, a senhora não pode sair agora. Tá muito sol.
A pressão pode subir. Ou, a senhora está cansada, precisa descansar, deixa para outro dia. Até que um dia, ele atendeu o telefone dela e disse, com aquela voz mansa e preocupada: Wanda, a minha mãe não tá bem. Ela anda muito cansada, sabe? Melhor não incomodar agora. Quando ela melhorar, eu aviso. E desligou. Eu estava sentada na sala, a 3 metros dele. Não estava cansada. Não estava doente. Estava perfeitamente bem. Mas ele tinha decidido que eu não estava. E Wanda acreditou nele. Porque filho não mente sobre a saúde da mãe, né? Depois daquilo, ela parou de ligar. E eu fiquei ainda mais sozinha. Quando alguém batia na porta, a dona Mercedes, a moça do correio, qualquer um, Bento sempre atendia primeiro. Ele abria a porta só um pouco, ficava no meio, bloqueando a entrada e conversava rápido, com pressa de terminar logo. A minha mãe está descansando, não pode receber visita agora. Como se eu fosse uma inválida. Como se receber visita fosse um esforço sobre-humano. Eu via tudo de longe, da janela do quarto, e sentia uma raiva surda crescendo dentro de mim. Mas eu não conseguia reagir. Eu não conseguia gritar, empurrar ele, abrir aquela porta e dizer: eu tô aqui, eu existo, eu tô viva. Porque alguma coisa dentro de mim tinha quebrado. E eu não sabia como consertar. O controle foi além do dinheiro e das visitas. Ele começou a controlar até o que eu vestia. Um dia coloquei um vestido florido que eu tinha comprado anos atrás, mas nunca tinha usado. Era bonito, leve, me deixava bem. Eu olhei no espelho e pela primeira vez em meses me senti mulher de novo. Não uma velha descartável, mas uma mulher. Desci para tomar café e Bento estava na cozinha. Ele me olhou de cima a baixo e soltou uma risada curta. Vai sair, mãe? Não, só quis usar. Ele balançou a cabeça, voltando a mexer no celular. Tá parecendo árvore de Natal. Vestido florido nessa idade? A senhora precisa usar roupas mais discretas, mais adequadas. Senti o rosto queimar de vergonha. Subi de volta para o quarto, tirei o vestido e vesti uma blusa velha e sem graça. Olhei no espelho de novo e não reconheci a mulher que estava ali. Apagada, cinza, invisível. E foi assim que ele me queria. Invisível. Mas o pior, o que realmente me destruiu, foi descobrir para onde estava indo o meu dinheiro. Uma tarde, Bento saiu para resolver umas coisas e deixou o computador aberto na mesa da sala. Eu estava passando pano no chão quando vi a tela acesa. Normalmente, eu não mexeria. Não sou de bisbilhotar, mas alguma coisa me puxou. Cheguei perto e vi. Era uma conversa no WhatsApp Web, com um vendedor de materiais de construção. Confirmo o pedido. Piso laminado, tinta acrílica premium, kit de torneiras importadas. Total, 12.400 roles. Entrega na Rua das Flores, 428, apartamento 301. Meu estômago gelou. Rua das Flores, 428. Eu conhecia esse endereço. Era um prédio novo na região nobre da cidade. Bento tinha comentado de passagem que estava pensando em investir em um apartamento lá. Investir. Com o meu dinheiro. Comecei a vasculhar. Abri o histórico do navegador e encontrei mais, muito mais. Orçamentos de móveis planejados. Nota fiscal de uma geladeira Frost Free de 3.890. Comprovante de transferência de 18.000 reais para uma loja de eletrodomésticos. E mais uma, de 23.600, para uma construtora. Somei tudo mentalmente, as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o mouse. Mais de 50.000 reais. 50.000 reais do meu dinheiro sendo usados para mobiliar um apartamento que ele nem tinha coragem de me contar que comprou. Sentei no sofá, com as pernas fracas, o coração batendo descompassado. Senti uma tontura. Senti vontade de vomitar. Ele não estava organizando minhas finanças. Ele estava me roubando. E o pior, eu tinha deixado. Eu tinha assinado os papéis. Eu tinha entregue tudo de bandeja. Eu tinha sido a idiota perfeita.
Quando Bento chegou em casa, 2 horas depois, eu estava sentada na mesma posição. Ele entrou, jogou as chaves na mesa e foi direto para a geladeira. Mãe, tem comida? Eu não respondi. Não consegui. Minha voz tinha sumido. Ele pegou um pote de arroz, esquentou no micro-ondas e comeu ali mesmo, em pé, olhando o celular. Terminou, deixou o prato sujo na pia e foi para o quarto. E eu continuei ali, sentada, olhando para o nada. Naquela noite, deitada na cama, eu pensei em desistir. Pensei em deixar ele levar tudo. Pensei que talvez fosse mais fácil assim. Fechar os olhos, aceitar, sobreviver até o corpo desistir de mim. Porque o que eu ia fazer? Enfrentá-lo? Um filho de 38 anos, mais forte, mais esperto, mais preparado do que eu? Ir na polícia? E falar o quê? Que dei procuração para ele e agora estava arrependida? Iam rir da minha cara. Eu estava presa e não tinha saída. Ou pelo menos, era isso que eu achava. Mas tem um momento em que a gente toca o fundo do poço. E lá embaixo, ou a gente afunda de vez, ou empurra o chão e volta para cima. E o meu momento estava chegando. Continue comigo, porque a virada está mais perto do que você imagina. Você já sentiu que está desaparecendo aos poucos? Não de uma vez, como num passe de mágica, mas devagar, um pedaço por dia. Primeiro vai a voz, depois o gosto pelas coisas, depois a vontade de levantar da cama. Até que um dia você olha no espelho e não reconhece quem está do outro lado. Eu estava sumindo, e ninguém percebia. Ou pior, ninguém se importava. Fazia quase 2 meses que Bento tinha assumido o controle da minha vida. 2 meses que eu vivia com R$ 400 de mesada, comendo comida barata, vestindo roupas velhas, trancada dentro de casa como se fosse crime sair. Eu tinha emagrecido 7 quilos. As roupas estavam folgadas. Os ossos do quadril apareciam quando eu me olhava no espelho. Meu rosto estava encovado, com olheiras fundas que não sumiam nem quando eu dormia a noite inteira. Não que eu dormisse muito. A maior parte das noites eu ficava acordada, olhando o teto, pensando em como tinha deixado aquilo acontecer. Pensando em quanto dinheiro Bento já tinha torrado. Pensando se algum dia eu ia conseguir reagir. Mas toda vez que pensava em enfrentá-lo, meu corpo travava. Era como se alguém tivesse arrancado minha espinha e colocado gelatina no lugar. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada além de sobreviver. Até aquela quarta-feira no supermercado. Bento tinha saído para resolver uns negócios, o que significava provavelmente gastar mais do meu dinheiro em reformas do apartamento secreto dele. Antes de sair, me deu uma lista de compras e R$ 20. Compra sabão em pó e esponja de pia, e se sobrar algum troco, pode pegar um pão. R$ 20 para sabão, esponja e pão. Eu peguei o dinheiro sem falar nada, esperando ele sair. Quando a porta bateu, vesti uma blusa velha, peguei a bolsa e saí andando. Não tinha ônibus perto de casa, então fui a pé mesmo. 13 quadras sob o sol de setembro, suando, sentindo as pernas pesadas, mas aliviada por estar fora daquela casa. Entrei no supermercado e peguei as coisas da lista. Sabão em pó, marca genérica, R$ 8,90. Esponja, R$ 2,50. Sobrou R$ 8,60. Dava para comprar meio quilo de pão. Fui até a padaria do supermercado, pedi o pão e foi aí que ouvi a voz. Dalila? Gelei. Virei devagar. E lá estava ela. Wanda. Wanda era minha amiga desde os tempos em que a gente dava aula na mesma escola. Ela tinha 64 anos, 3 anos mais nova do que eu, mas parecia ter 20. Cabelo pintado de loiro, bem cortado, blusa de tecido bom, calça jeans sem remendos. Ela estava com um carrinho cheio de compras, frutas frescas, iogurte, queijo de marca boa, um vinho. E eu? Eu estava com sabão barato e esponja de pia. Os olhos dela me examinaram de cima a baixo. Vi o espanto tomar conta do rosto dela. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu. Meu Deus, Dalila, você emagreceu. Forcei um sorriso. Tô de dieta. Mentira. Eu era com fome.
Fome de comida de verdade, fome de liberdade, fome de ser gente. Ela franziu a testa, chegou mais perto, baixou a voz. Dieta nada, você tá esquelética, e essa roupa? Você nunca andou desse jeito. O que tá acontecendo? Senti os olhos arderem. Mordi o lábio. Não podia chorar ali, no meio do supermercado, na frente das atendentes, dos outros clientes. Não podia desmoronar. Tá tudo bem, Wanda. É só uma fase. Ela não acreditou. Pegou meu braço com firmeza. A gente vai conversar. Agora. Ela pagou as compras dela, pagou o meu pão, porque eu não tinha dinheiro para mais nada, e me arrastou para uma lanchonete do outro lado da rua. Pediu 2 cafés com leite e um pedaço de bolo de cenoura. Empurrou o bolo na minha direção. Come. Eu não tô com fome. Dalila, come essa porcaria de bolo antes que eu enfie na sua boca na força. Peguei o garfo e dei uma garfada. Estava doce, macio, quentinho. Fazia tanto tempo que eu não comia nada gostoso que quase chorei só de sentir o gosto. Wanda ficou me olhando, os braços cruzados, a cara fechada. Agora me conta o que está acontecendo e não me vem com história de dieta, porque eu não nasci ontem. Eu tentei desviar, tentei inventar. Tentei fingir que estava tudo bem, mas Wanda tinha um jeito de olhar para a gente que arrancava a verdade à força, como se os olhos dela fossem raios-x. E então eu desabei. Contei tudo: a procuração, o controle do dinheiro, a mesada de R$ 400, as compras baratas, o isolamento, as amigas afastadas, o apartamento secreto, os mais de R$ 50 mil gastos sem eu saber. Quando terminei, eu estava chorando, soluçando, limpando o rosto com o guardanapo de papel que já estava encharcado. Wanda ficou em silêncio por uns segundos. Depois, soltou. Você criou um parasita, Dalila. Não um filho, um parasita. E sabe o pior? Olhei para ela, os olhos inchados. O quê? Você está permitindo. Aquelas palavras foram um soco no estômago, um tapa na cara, um balde de água fria. Eu não estou permitindo, Wanda. Eu não sei o que fazer. Ela se inclinou para a frente, a voz baixa, mas firme. Você sabe sim. Você só tá com medo. Medo de ficar sozinha. Medo de que ele te abandone de vez. Então você aceita tudo, engole tudo, deixa ele te usar, porque pelo menos assim ele tá perto. Mas isso não é amor, Dalila. Isso é abuso. As lágrimas voltaram com força, porque ela estava certa. Porque era exatamente isso que eu sentia, medo de ficar sozinha. Medo de que, se eu o enfrentasse, ele sumisse e eu nunca mais visse meu filho de novo. Mas será que aquilo ainda era meu filho? Ou era só um estranho usando meu sangue como desculpa para me destruir? Wanda pegou meu rosto com as 2 mãos, me obrigando a olhar para ela. Escuta bem o que eu vou te dizer. Você não é obrigada a aceitar abuso só porque veio de alguém que você pariu. Filho que não respeita mãe não merece mãe. E você precisa reagir, agora. Como? Eu assinei os papéis, Wanda. Dei procuração para ele. Eu não tenho mais controle de nada. Procuração se revoga. Vamos num advogado, hoje mesmo. Senti um frio na barriga, mistura de medo e esperança. E se ele descobrir? E se ele ficar furioso? E se nada? Dalila, você vai morrer nessa casa. De tristeza, de fome, de humilhação. É isso que você quer? Virar um fantasma? Sumir aos poucos até não sobrar nada? Não era isso que eu queria. Pela primeira vez em meses, senti algo que não era desespero. Era raiva. Uma raiva pequena ainda, tímida, mas viva, pulsando. Eu tenho um conhecido, continuou Wanda. Advogado, doutor Heitor, gente boa. Ele atende no centro. Vou ligar para ele agora. E ligou, na minha frente, e marcou para dali a 1 hora. O escritório do doutor Heitor era pequeno, mas organizado. Tinha cheiro de papel velho e café fresco. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de leitura pendurado no pescoço. Me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso gentil. Wanda explicou a situação.
Eu mostrei os papéis que tinha levado: cópia da procuração, extratos bancários velhos, anotações que eu tinha feito escondidas sobre os gastos de Bento. Doutor Heitor leu tudo com atenção. Depois, tirou os óculos e me olhou. A senhora foi vítima de apropriação indébita e abuso financeiro. Isso é crime. Meu coração disparou. Crime? Sim. Ele está usando o dinheiro da senhora para benefício próprio, sem autorização. A procuração dá poder de gerenciar, não de roubar. Mas ele é meu filho. E daí? Doutor Heitor disse, a voz firme, mas sem ser rude. Filho não tem direito de roubar, mãe. Ninguém tem. Pela primeira vez, senti que alguém estava do meu lado. Que eu não estava louca. Que eu não estava exagerando. O que eu faço agora? Ele juntou os papéis e disse: primeiro, revogamos a procuração. Segundo, abrimos um boletim de ocorrência. Terceiro, bloqueamos os acessos dele às suas contas. E quarto, a senhora toma de volta o que é seu. Olhei para Wanda. Ela sorriu e apertou minha mão. Vai dar tudo certo. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei. A raposa tinha acordado, e ela estava pronta para morder. Fique comigo, porque agora a vingança começa. Tem uma frase que minha mãe sempre dizia: cachorro que ladra não morde. E era verdade. Os perigosos são os que ficam quietos, observando, esperando o momento certo. Eu tinha passado meses latindo por dentro, gritando em silêncio, me debatendo numa gaiola invisível. Mas agora? Agora eu estava quieta, perigosamente quieta, porque a raposa tinha acordado. E raposa não avisa antes de atacar. Saí do escritório do Dr. Heitor com 3 coisas: um plano, um boletim de ocorrência em andamento e algo que eu não sentia há muito tempo: determinação. Wanda me levou de volta para casa no carro dela. Durante o caminho, ela não parou de falar. Você precisa agir rápido, mas com inteligência. Não pode deixar ele desconfiar de nada. Finge que tá tudo normal. Finge que você é a velhinha bobinha que ele acha que você é. E enquanto isso, a gente vai preparando o terreno para derrubar ele. Eu assenti, olhando pela janela, vendo a cidade passar. As ruas que eu conhecia desde criança, as casas antigas, a praça onde eu brincava quando tinha 7 anos. Tudo continuava igual. Mas eu estava diferente. Quando chegamos na porta de casa, Wanda segurou meu braço antes que eu descesse. Dalila, você tem certeza disso? Porque se você começar e desistir no meio, vai ser pior. Ele vai te esmagar de vez. Olhei nos olhos dela. E pela primeira vez em meses, minha voz saiu firme. Eu tenho certeza. Bento estava em casa quando entrei, sentado no sofá, assistindo televisão, com um prato de comida no colo, comida cara que ele tinha comprado só para ele, lasanha congelada de marca boa, enquanto eu comia arroz com ovo. Ele nem olhou para mim quando passei. Demorou, hein, mãe? Comprou o que eu pedi? Comprei, menti. Tinha deixado o sabão e a esponja na casa da Wanda. Deixei na cozinha. Ele grunhiu alguma coisa e voltou a atenção para a TV. Subi para o quarto, fechei a porta com cuidado e respirei fundo. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia ele no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Sentei na cama e peguei o papel que Dr. Heitor tinha me dado. Um passo a passo do que eu precisava fazer. Li 3 vezes. Decorei. Depois, rasguei em pedaços pequenos e joguei no vaso sanitário. Ninguém podia saber. O primeiro passo era revogar a procuração. E para isso, eu precisava ir ao banco sem que Bento soubesse. No dia seguinte, quinta-feira, ele saiu de casa às 9 da manhã. Disse que ia resolver uns pepinos e que voltava só à tarde. Assim que o portão bateu, esperei 5 minutos, caso ele tivesse esquecido algo e voltasse. E então, vesti minha melhor roupa. Uma calça de tecido, uma blusa clara, um sapato fechado. Passei batom. Penteei o cabelo.
Olhei no espelho e vi uma mulher, não uma sombra. Peguei minha carteira, meus documentos e saí. O banco estava cheio. Peguei a senha e esperei 40 minutos até ser chamada. Quando entrei na sala do gerente, o mesmo rapaz de terno azul que tinha testemunhado minha burrice semanas atrás, ele me recebeu com um sorriso. Dona Dalila, como posso ajudar? Quero revogar a procuração que dei para meu filho. O sorriso dele murchou. A senhora tem certeza? É que... Tenho certeza. Ele hesitou. Clicou algumas coisas no computador. Franziu a testa. Dona Dalila, houve movimentações significativas na conta da senhora nos últimos 2 meses. Transferências, saques, somam mais de 54 mil reais. 54 mil reais. Eu já sabia, mas ouvir em voz alta foi como levar um tiro. Por isso mesmo eu quero revogar. Ele pegou um formulário, me fez assinar 3 vezes, reconhecer firma no cartório ao lado. Quando terminei, ele disse: a partir de agora, seu filho não tem mais acesso, mas ele ainda pode tentar. Recomendo que a senhora troque todas as senhas. Troquei. Ali mesmo. Senha do aplicativo, senha do cartão, tudo. Quando saí do banco, minhas pernas estavam bambas, mas meu peito estava leve. Passo 1. Concluído. O segundo passo era transferir o que sobrou do dinheiro para uma conta nova, em outro banco, onde Bento não tivesse como rastrear. Wanda me acompanhou até uma agência diferente, do outro lado da cidade. Abri uma conta só minha, sem procuração, sem acesso de terceiros, e transferi o que restava da poupança. 38.200 rollers, 38 mil reais, de 127 mil. Ele tinha torrado quase 90 mil em menos de 3 meses. Mas aqueles 38 mil eram meus, e ninguém mais ia tocar neles. O terceiro passo era juntar provas. E para isso, eu precisava vasculhar tudo o que Bento tinha deixado pelo caminho. Nos dias seguintes, toda vez que ele saía, eu revirava a casa. Devagar, metodicamente, como uma detetive. Encontrei no quarto dele uma pasta com documentos, orçamentos, contratos, notas fiscais, tudo relacionado ao apartamento da Rua das Flores. Fotografei tudo com meu celular, página por página. Não podia levar os originais, porque ele perceberia. Mas as fotos eram suficientes. Descobri que ele tinha comprado o apartamento com uma entrada de 65 mil reais. Dinheiro que ele tinha tirado da minha poupança pouco antes de eu revogar a procuração. O resto ele estava parcelando. 12 vezes de 2.890. E adivinha de onde viria o dinheiro das parcelas? Da minha aposentadoria. Ele tinha planejado tudo. Me manter viva, controlada, dando mesada, enquanto usava meu dinheiro para construir o futuro dele. Enquanto eu, a mãe idiota, sobreviveria de migalhas até morrer. À parte umas à noite, deitada na cama, eu olhava para as fotos no celular. Uma raiva gelada subia pela minha espinha. Não era mais aquela raiva quente, impulsiva, que faz a gente gritar e quebrar coisas. Era raiva calculada, precisa, mortal. Porque eu tinha percebido uma coisa: Bento me subestimava. Ele achava que eu era burra, fraca, inofensiva. Ele achava que eu nunca reagiria. E foi esse erro dele que seria minha arma. Chato. O quarto passo era o mais arriscado: abrir um boletim de ocorrência. Dr. Heitor me acompanhou até a delegacia. Levei todas as provas: extratos bancários, fotos dos documentos, comprovantes de transferências. O delegado, um homem sério de uns 50 anos, leu tudo com atenção. Depois me olhou e disse: a senhora tem um caso forte. Isso é apropriação indébita. Posso abrir um inquérito. Quanto tempo leva? Depende, mas com essas provas, não muito. Fiz o boletim. Assinei tudo. Saí de lá com um protocolo na mão e um nó na garganta. Porque agora não tinha mais volta. A guerra estava declarada e eu ia vencer. Durante esses dias todos, eu fingi. Fingi que estava tudo normal. Cozinhei para ele, lavei suas roupas, aceitei a mesada ridícula.
Sorri quando ele me chamava de mãezinha. Baixei a cabeça quando ele reclamava da comida. Mas por dentro eu estava contando os dias, planejando cada movimento, esperando o momento certo para dar o bote. Wanda me ligava todo dia. Você tá aguentando? Tô. Mais um pouco, só mais um pouco. E então, numa segunda-feira à noite, depois de 2 semanas agindo em silêncio, eu dei o golpe final. Esperei Bento sair para encontrar uns amigos, provavelmente para gastar mais dinheiro que ele não tinha. Assim que ele saiu, fui até a cozinha, abri a geladeira e esvaziei tudo. Joguei fora a cerveja dele, a lasanha congelada, o suco de caixinha, o queijo, o presunto, tudo. Depois peguei um papel e uma caneta e escrevi: a partir de hoje, quem não tem renda, não tem comida. Bem-vindo ao mundo real, Bento. A inquilina do canto para morrer. Coloquei o bilhete dentro da geladeira vazia. Fechei a porta e voltei para a varanda. Sentei na cadeira de balanço. Peguei o chale da minha mãe e esperei, porque o grito estava chegando. E eu ia sorrir quando ouvisse. Mina, prepare-se, porque a explosão está a segundos de acontecer. E depois dela, nada mais será como antes. Eram 20:47 quando o grito rasgou a noite. Eu estava na cadeira de balanço, enrolada no chale velho, olhando para as estrelas que brilhavam fracas no céu de Anápolis. A noite estava morna, com aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva. Os grilos cantavam. Uma brisa leve mexia nas folhas da goiabeira no fundo do quintal. Tudo estava calmo. Até que não estava mais. O grito de Bento foi tão agudo, tão desesperado, que os cachorros da rua inteira começaram a latir. Ouvi a dona Mercedes acender a luz da varanda. O seu Ademir abriu o portão, olhando para os lados, tentando entender o que tinha acontecido. Mas eu continuei balançando, devagar, para frente e para trás, para frente e para trás. E sorri. Pela primeira vez em 3 meses, eu sorri de verdade. Disse-se. Ouvi os passos pesados dele vindo da cozinha, batendo no chão, rápidos, furiosos. Ele atravessou a sala como um touro ferido, empurrou a porta de tela da varanda com tanta força que ela bateu na parede e parou na minha frente. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas, os olhos arregalados, quase saltando das órbitas. O que você fez? Não respondi, apenas olhei para ele. Calma, tranquila. Ele apontou para dentro da casa, a mão tremendo de raiva. A geladeira tá vazia, vazia. Onde tá a comida? Joguei fora, respondi, a voz saindo baixa, mas firme. Ele deu um passo para frente, os punhos cerrados. Você enlouqueceu? Você jogou minha comida fora? Sua comida? Levantei da cadeira devagar, sem pressa. Engraçado você falar isso, porque até onde eu sei, quem paga essa comida sou eu, com o meu dinheiro, o dinheiro que você roubou de mim. Ele recuou meio passo, como se tivesse levado um tapa. Roubou? Eu não roubei nada, eu tô administrando. Administrando? Soltei uma risada seca, sem humor. Você torrou quase R$90 mil em 3 meses, Bento. Comprou um apartamento, mobiliou ele todinho, enquanto eu comia arroz com ovo e recebia R$400 de mesada do meu próprio dinheiro. Isso não é administração, isso é roubo. A boca dele se abriu. Fechou. Ele estava tentando encontrar uma resposta, uma desculpa, mas não conseguia. Eu ia te contar sobre o apartamento. Ia? Dei um passo na direção dele. Quando? Depois de gastar tudo? Depois de me deixar sem nada? Ou depois que eu morresse e você ficasse com tudo? Ele engoliu seco. O suor escorria pela testa dele. Mãe, eu fiz aquilo pensando no nosso futuro. A gente podia alugar o apartamento, ganhar uma renda extra. Nosso futuro? Minha voz subiu, finalmente. Bento, você me trancou dentro dessa casa, me isolou das minhas amigas, me deu uma miséria de mesada.
Comprou comida barata, roupas velhas, me tratou como se eu fosse um estorvo, um peso, uma velha inútil esperando a morte. E você tem coragem de falar em nosso futuro? Ele tentou falar, mas eu não deixei. Você sabe o que eu descobri? Peguei minha bolsa que estava no chão ao lado da cadeira, tirei uma pasta de plástico. Descobri que você gastou 12.400 euros em piso laminado, 3.890 numa geladeira, 8.200 euros em móveis planejados, 17.500 numa moto nova que você escondeu na garagem do prédio. Quer que eu continue? O rosto dele foi perdendo a cor. Foi ficando cinza, como se o sangue tivesse sido sugado. Como você... De onde você tirou isso? Do seu quarto. Fotografei tudo. Cada nota fiscal, cada comprovante, cada centavo roubado. Ele deu 2 passos para trás, tropeçando na própria perna. Você invadiu meu quarto? Meu quarto, corrigi. Minha casa, meu dinheiro. E agora? Abri a pasta e joguei os papéis no chão, na frente dele. Agora você vai devolver. Ele olhou para os papéis espalhados aos seus pés. Depois olhou para mim. E pela primeira vez vi medo nos olhos dele. Devolver? Mãe, eu não tenho como devolver. Já gastei tudo. Então vende o apartamento. Eu não posso vender. Tá no meu nome. Eu assinei um financiamento. Problema seu. Ele passou as mãos no cabelo, desesperado. Você tá louca. Você não pode fazer isso comigo. Não posso? Cruzei os braços. Bento, eu já fiz. Revogei a procuração. Mudei as senhas. Transferi o que sobrou do dinheiro para outra conta. E abri um boletim de ocorrência por apropriação indébita. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Como se não conseguisse acreditar que aquela mulher na frente dele era a mesma que ele tinha pisoteado durante meses. Você me denunciou? Denunciei. Mas eu sou seu filho? E eu sou sua mãe. Minha voz saiu como um trovão. E você me tratou como lixo. Roubou de mim, me humilhou, me isolou, me fez sentir que eu não valia nada. E agora vem me cobrar lealdade? Lealdade se conquista, Bento. E você perdeu a minha há muito tempo. Ele começou a chorar. Ou fingir que chorava. Não sei. Não me importo mais. Mãe, por favor, eu estraguei tudo. Eu sei. Mas me dá uma chance. A gente resolve isso. Eu devolvo o dinheiro aos poucos. Eu arrumo um emprego. Chega. Minha voz saiu baixa, mas cortante. Chega de mentiras. Chega de promessas vazias. Chega de você me usar. Peguei outro papel da bolsa. Uma notificação oficial. Entreguei para ele. Você tem 48 horas para sair da minha casa. Se não sair, a polícia vai te tirar à força. Ele leu o papel, as mãos tremendo tanto que quase rasgou a folha. Você tá me expulsando? Estou. Mas eu não tenho para onde ir. Também não é mais problema meu. Ele caiu de joelhos no chão. Literalmente. Ajoelhou na minha frente, juntando as mãos. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou seu filho. Você não pode fazer isso. Olhei para ele. Para aquele homem de 38 anos, chorando, implorando, tentando me manipular mais uma vez com culpa e chantagem emocional. E senti nada, nem raiva, nem pena, nem amor. Apenas um vazio frio onde antes havia um filho. Ache-se. Você tinha razão numa coisa, falei, a voz firme. Eu só precisava de um canto para morrer, mas sabe o que eu descobri? Eu não vou morrer tão cedo. E quando eu for, vai ser do meu jeito, na minha casa, com a minha dignidade. E você? Você não vai estar aqui para ver. Dei as costas para ele e voltei para dentro da casa. Tranquei a porta, subi para o quarto, tranquei de novo e pela primeira vez em meses deitei na cama e dormi a noite inteira. Sem pesadelos. Sem insônia, sem medo. Na manhã seguinte, quando desci, Bento ainda estava lá, sentado no sofá, de olhos vermelhos, com cara de quem não tinha dormido. Quando me viu, ele tentou falar, mas eu levantei a mão. Silêncio. Não quero ouvir mais nada que saia da sua boca.
Fui para a cozinha, fiz meu café, comi meu pão com manteiga, sozinha, em paz. Ele ficou ali, parado, olhando para o nada. E no dia seguinte, quando voltei do mercado, as malas dele estavam arrumadas na sala. Ele tinha ido embora, sem despedida, sem pedido de desculpas, sem nada. E sabe qual foi minha reação? Alívio. Mas a história não termina aqui, porque tinha uma última revelação, um último segredo. E quando ele veio à tona, tudo fez sentido. Continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. Tem coisas que a gente só entende quando é tarde demais. Sinais que estavam ali o tempo todo, gritando na nossa cara, mas que a gente escolheu ignorar porque a verdade dói demais. Eu passei meses me culpando por ter dado procuração para Bento, me culpando por ter sido fraca, por ter acreditado nas mentiras dele, por ter deixado ele me destruir aos poucos. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia, era que Olegário tinha visto tudo isso vindo e tinha me protegido do único jeito que sabia. Ax. E 3 dias depois de Bento sair de casa, recebi uma ligação da doutora Estela, a advogada que tinha cuidado do inventário. Dona Dalila, preciso que a senhora venha ao meu escritório. Tem um documento que eu deveria ter entregue antes, mas... Bem, havia instruções específicas de seu marido. Meu coração apertou. Que tipo de documento? Uma carta. Ele deixou instruções para que eu só entregasse se o Bento tentasse tomar alguma atitude em relação aos seus bens. E pelo que soube, isso aconteceu. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Como você soube? Dr. Heitor me ligou. Somos colegas. Ele me contou sobre o boletim de ocorrência. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Wanda estava comigo. Ela praticamente tinha se mudado para minha casa nos últimos dias, me fazendo companhia, me ajudando a reorganizar tudo. Contei para ela sobre a ligação. Carta? Que carta? Não sei, mas vamos descobrir. No escritório, doutora Estela nos recebeu com aquela seriedade de sempre. Mas dessa vez, havia algo diferente no olhar dela. Compaixão, talvez, ou pena. Ela pegou um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha, do tipo antigo, como se fosse algo importante demais para ser aberto por acidente. No envelope estava escrito à mão, com a letra torta de Olegário, para Dalila. Abrir somente se Bento provar ser quem eu sempre temi que ele fosse. Meu estômago revirou. Doutora Estela entregou o envelope para mim. Seu marido me entregou isso 2 anos antes de falecer. Disse que tinha medo de que o filho tentasse se aproveitar da senhora. E pediu que eu guardasse até que fosse necessário. Parece que o momento chegou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Senti o peso dele. Não era só papel. Era verdade. Era segredo. Era despedida. Abri devagar, rasgando o lacre com cuidado, como se estivesse abrindo uma caixa de Pandora. Dentro havia 3 páginas escritas à mão. A letra de Olegário era tremida, irregular. Ele devia ter escrito isso já doente, já cansado, já sabendo que o tempo estava acabando. Comecei a ler. E a cada linha, meu mundo desmoronava um pouco mais. Dalila, se você está lendo isso, é porque meu medo se confirmou. Bento tentou tomar o que é seu, tentou te usar, tentou te controlar. E eu? Eu não estou mais aí para te defender. Mas deixa eu te contar uma coisa que nunca tive coragem de dizer em vida. Não porque não quisesse, mas porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter criado um filho assim. Bento sempre foi diferente, desde pequeno. Não era maldade no começo, era frieza, falta de empatia. Quando os outros meninos choravam, ele ria. Quando algum colega se machucava, ele não se importava. Lembra quando o cachorro da vizinha morreu atropelado e Bento disse que era só um bicho? Você disse que era coisa de criança, mas eu vi que não era. Quando ele cresceu, piorou. Ele mentia com uma facilidade assustadora. Roubou dinheiro da sua carteira mais de uma vez. Eu sabia, mas você sempre negava, achando que tinha perdido. Ele manipulava, fingia, usava todo mundo ao redor para conseguir o que queria. Eu tentei endurecer com ele,
Tentei ensinar, tentei corrigir, mas ele não mudou. Só aprendeu a esconder melhor. E então, há 3 anos, descobri algo que me partiu o coração. Ele veio me pedir dinheiro emprestado. Disse que tinha uma dívida urgente, que se não pagasse, ia ser processado. Disse que eram 15 mil reais. Eu dei. Mas fiquei desconfiado. Contratei um investigador. Sabe o que descobri? Não havia dívida nenhuma. Ele usou o dinheiro para comprar uma moto cara, e estava vendendo ela por fora, sem me contar, para lucrar em cima. Ele mentiu. Para o próprio pai. Sem piscar. Foi aí que eu entendi. Meu filho não é uma boa pessoa, Dalila. E nunca vai ser. Eu não te contei na época porque você não ia acreditar. Você sempre defendeu ele. Sempre achou que eu era duro demais. E talvez eu tenha sido. Mas dureza não cria monstro. Monstro já nasce feito. Por isso fiz o testamento daquele jeito. Casa no seu nome, sem partilha, com cláusula de doação, caso você morra. Porque eu sabia que se ele tivesse a menor chance, ia te tirar tudo. E se você está lendo isso, é porque eu estava certo. Perdoa, Dalila. Perdoa por não ter te contado antes. Perdoa por ter te deixado sozinha para lidar com isso. Mas nunca se culpe por ele. Você foi a melhor mãe que qualquer filho poderia ter. O problema nunca foi você. Foi sempre ele. Seja forte, seja livre. E lembre, você sempre foi mais forte do que achava. Com amor, mesmo sendo duro de demonstrar, Olegário. Terminei de ler e as lágrimas já estavam escorrendo pelo meu rosto. Não era choro de tristeza. Era choro de libertação, de entendimento, de perdão. Não para Bento, mas para mim mesma, porque durante meses eu tinha me culpado. Achei que tinha falhado como mãe. Achei que se eu tivesse feito algo diferente, Bento seria outra pessoa. Mas não. Olegário estava certo. O problema nunca fui eu. Wanda leu a carta depois de mim. Quando terminou, ela segurou minha mão com força. Seu marido te amava, Dalila, do jeito torto dele, mas amava. Eu balancei a cabeça limpando as lágrimas. Eu sei. Doutora Estela empurrou um lenço de papel na minha direção e disse: há mais uma coisa. Seu marido deixou instruções para que, caso você precisasse de ajuda jurídica contra Bento, eu deveria representá-la de graça. Ele já tinha pago meus honorários antecipadamente. 5 anos de serviços advocatícios. Tudo quitado. Meu queixo caiu. Ele fez isso? Fez. 2 anos antes de morrer. Ele sabia, dona Dalila, e fez tudo o que podia para te proteger. Naquela noite, sentei na cadeira de balanço, segurando a carta de Olegário contra o peito. Olhei para o céu estrelado, para a lua crescente brilhando no escuro, e falei baixinho, como se ele pudesse me ouvir. Obrigada. Obrigada por me proteger, mesmo depois de ter ido embora. E pela primeira vez, desde que ele morreu, senti que não estava sozinha. 2 semanas depois, Bento me mandou uma mensagem, curta, direta. Mãe, me desculpa, errei. Preciso de ajuda, não tenho onde ficar. Pode me emprestar 2200? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Pensei em responder, pensei em mandar dinheiro, pensei em dar mais uma chance. Mas então, lembrei da carta. Lembrei de tudo que tinha passado. Lembrei de quem eu tinha me tornado. E respondi: não. Bloqueei o número e segui em frente. A guerra tinha acabado e eu tinha vencido, mas o melhor ainda estava por vir, porque a vida, quando a gente retoma o controle, fica cheia de surpresas boas. Fique comigo. A história está quase no fim, mas o final... o final vai valer cada segundo. 6 meses depois. Tem dias em que eu acordo e ainda não acredito que essa é minha vida. Que eu estou aqui, livre, inteira, viva de verdade. Hoje é um desses dias. Acordo às 7 da manhã com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Não sou eu quem está fazendo. É Cláudia,
a estudante de enfermagem que aluga o quarto do fundo, o quarto que era de Bento. Ela tem 23 anos, cabelo cacheado preso num coque, sorriso fácil e uma energia que faz a casa parecer mais jovem. Ela estuda de manhã, trabalha de tarde num hospital e à noite a gente senta na varanda para conversar. Sobre tudo, sobre nada, sobre a vida. No começo, foi estranho ter alguém morando aqui. Depois de tudo que passei com Bento, eu tinha medo de dividir meu espaço de novo, medo de ser usada, medo de confiar. Mas Wanda insistiu. Dalila, você precisa de companhia. Mas companhia de verdade, não parasita. Põe um anúncio, aluga o quarto, escolhe alguém que te faça bem. E foi o que eu fiz. Cláudia foi a primeira a responder. Veio me visitar numa tarde de domingo, tímida, com um caderno de anotações na mão e um sorriso nervoso. Contou que estava tentando se sustentar sozinha enquanto estudava, que era de Goiás, que a família era simples e não podia ajudar. Eu olhei para ela e vi alguém lutando. Alguém de verdade. Alguém que não queria me usar, mas sim construir junto. Pode ficar, eu disse. 650 por mês com direito à cozinha e banheiro compartilhado. Eu cozinho para as duas, você ajuda a limpar. Tá bom assim? Ela quase chorou de alívio. E desde então, minha casa voltou a ter vida. Desço para a cozinha e Cláudia já está com 2 pratos na mesa. Ovos mexidos, pão francês quentinho, frutas picadas, café com leite. Ela sorri quando me vê. Bom dia, dona Dalila. Fiz café da manhã para nós duas. Hoje é meu dia de folga, então pensei, por que não? Sento e como devagar, saboreando cada garfada. É engraçado como a comida tem gosto diferente quando é feita com carinho. Obrigada, filha. Ela dá de ombros, mas o sorriso dela fica maior. Você faz isso todo dia por mim. É justo eu retribuir de vez em quando. E é verdade, eu cozinho, mas não é obrigação. É prazer, é escolha. É liberdade. Às exatas depois do café, Cláudia sai para encontrar umas amigas. Eu fico sozinha na casa, mas não é aquele tipo de solidão pesada que me sufocava antes. É uma solidão boa, leve, tranquila. Vou até o quarto e abro o guarda-roupa. Lá dentro, no canto, está uma caixa de sapatos. Abro e pego o extrato bancário de dentro. Saldo atual, R$ 71.340. R$ 71.000. Bento foi obrigado pela justiça a devolver R$ 52.000. Ele vendeu o apartamento que tinha comprado. Com prejuízo, claro, porque comprou na pressa e vendeu no desespero. Mesmo assim, devolveu. Tudo documentado, tudo registrado. E minha aposentadoria? Voltou para minha conta. R$ 3.240 por mês. Todo mês, só meu. Com o aluguel de Cláudia, mais a aposentadoria, mais o dinheiro que eu estava guardando de novo, eu tinha segurança. Pela primeira vez na vida, eu tinha segurança de verdade. Antes guardei o extrato e fui até a sala. A casa estava diferente. Eu tinha reformado. Não tudo, não tinha dinheiro para isso. Mas algumas coisas. Pintei as paredes de um tom claro, quase branco, que fazia os cômodos parecerem maiores. Comprei um sofá novo. Não aquele azul petróleo dos meus sonhos, mas um bege bonito, confortável, que me acolhia toda vez que eu sentava. Troquei as cortinas, coloquei plantas na varanda. Comprei um ventilador novo para o quarto. E cada coisa que eu mudava era uma declaração. Essa casa é minha. Essa vida é minha. Às 10 da manhã, o portão range. É Wanda. Ela vem me buscar, como faz toda quarta-feira. Hoje é dia do grupo de convivência. Entro no carro dela, de blusa nova, uma blusa floral que eu comprei com meu próprio dinheiro, sem culpa, sem medo, e a gente vai conversando pelo caminho. Como você está? Ela pergunta, como sempre pergunta. Bem, muito bem. E é verdade. O grupo de convivência se reúne num salão da igreja do bairro. Somos 12 mulheres, todas acima de 60 anos, todas com histórias para contar. Algumas perderam maridos, outras foram abandonadas. Algumas, como eu, foram usadas pelos próprios filhos. E a gente se apoia, conversa, ri, chora,
divide receitas, dores, vitórias. Hoje é minha vez de falar. A coordenadora do grupo, Dona Edilene, uma senhora de cabelo branco e olhos espertos, me convida para sentar no meio da roda. Dalila, você quer contar o que aconteceu nos últimos meses? Muitas aqui ainda não sabem. Eu respiro fundo e conto. Conto sobre Bento, sobre o controle, sobre o roubo, sobre o medo. Mas também conto sobre a reviravolta, sobre a carta de Olegário, sobre a justiça, sobre o recomeço. Quando termino, muitas das mulheres estão chorando. Mas não é choro de pena. É choro de identificação, de esperança. Uma delas, Dona Carmen, de 72 anos, levanta a mão e diz: meu filho faz a mesma coisa comigo. Controla meu dinheiro. Diz que é para o meu bem, mas eu tenho medo de reagir. Olho para ela e digo, com toda a força que aprendi a ter: então reaja, antes que seja tarde demais, porque ninguém vai te salvar, Dona Carmen. Só você pode fazer isso. E ela balança a cabeça, com lágrimas escorrendo, mas com um brilho novo nos olhos. Ah, Ivan. Depois do grupo, Wanda me leva para almoçar num restaurante que a gente gosta. Comida caseira, bem temperada, barata. Pedimos filé à parmegiana, arroz, feijão, batata frita. E comemos sem pressa, conversando sobre tudo e sobre nada. Você está diferente, Wanda diz, me olhando com carinho. Diferente como? Mais leve, mais você. Sorrio. É porque eu voltei a ser eu. Passe, paz. Tá tarde. Quando chego em casa, encontro uma surpresa na varanda. Uma caixa grande, embrulhada em papel pardo com um laço vermelho. Tem um cartão em cima. Abro o cartão. Dona Dalila, obrigada por me acolher quando ninguém mais acreditou em mim. A senhora é a mãe que eu queria ter. Com carinho, Cláudia. Abro a caixa devagar, as mãos tremendo de emoção. Dentro tem uma manta de crochê, feita à mão, azul petróleo, a cor que eu sempre quis. Sento na cadeira de balanço, enrolando a manta ao redor dos ombros e choro. Mas não é choro de tristeza. É choro de gratidão, de pertencimento, de amor. Porque eu descobri algo. Família não é sangue. Família é quem fica, quem cuida, quem escolhe estar ao seu lado. Naquela noite, sozinha na varanda, olhando para as estrelas, penso em tudo que passei. Penso em Bento. Penso em Olegário. Penso na mulher que eu era e na mulher que me tornei. E entendo, eu precisava cair para aprender a levantar. Precisava perder para saber o que realmente importa. Precisava tocar o fundo do poço para descobrir que ainda tinha força para empurrar o chão e subir. O Bento nunca mais tentou contato depois que bloqueei o número dele. Ouvi falar pelos vizinhos que ele estava morando num apartamento alugado, trabalhando finalmente num emprego fixo. Não sei se é verdade. Não sei se ele aprendeu. E sabe de uma coisa? Não importa mais, porque ele deixou de ser responsabilidade minha. Eu fiz minha parte, criei, cuidei, amei, e ele escolheu destruir. A escolha foi dele, e as consequências também. Eu escolhi me salvar, e foi a melhor escolha que já fiz. Olho para o céu e sussurro: obrigada, Olegário, por me proteger, por acreditar que eu ia ser forte. Você estava certo. E então falo para mim mesma: obrigada, Dalila, por não desistir. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você não permite que lhe seja tirado. E a maior riqueza de todas é a sua própria dignidade. E você que está me ouvindo agora, de onde está assistindo? De qual cidade? De qual país? Deixe aqui nos comentários. Conte sua história também. Porque juntas, a gente é mais forte. Se este relato tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias de vida como esta. Histórias de mulheres que se levantaram, que lutaram, que venceram. Porque a vida não termina quando alguém te derruba. A vida só termina quando você desiste de levantar. E eu nunca mais vou desistir.